O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou o complexo de aviação do Exército Brasileiro em Taubaté, no interior de São Paulo. Jungmann aproveitou a presença da imprensa para justificar a polêmica decisão de usar as Forças Armadas para conter as manifestações em Brasília na semana passada. O ministro Raul Jungmann elogiou a estrutura do complexo de aviação do Exército em Taubaté e falou sobre os planos que a pasta tem de investir em tecnologia e inovação para desenvolver não apenas a defesa do Brasil, como também manter a soberania nacional e criar empregos nesta área. Nós temos uma previsão de investimento para esse ano de alguma coisa ao redor de 15 bilhões de reais. Tivemos um contingenciamento, mas agora mesmo, eu vou ligar daqui a pouco para o ministro do Planejamento para pedir a ele, porque está havendo descontingenciamento de 3 bilhões, que ele dê um pedaço para nós, para que a gente possa produzir essas coisas tão importantes para o Brasil e para os brasileiros. Mas o ministro não pôde fugir da polêmica decisão da última semana, quando o governo de Michel Temer decretou o uso das Forças Armadas para assegurar a esplanada dos ministérios, quando o confronto entre policiais e manifestantes resultou em quebra-quebra em Brasília. Os protestos pediam a saída de Michel Temer da presidência, a convocação de eleições diretas e criticavam as reformas propostas pelo governo. Jungmann justificou a decisão de Michel Temer e falou que a medida vai ser tomada outras vezes, caso necessário, sempre dentro do que está previsto na legislação. Intervenção militar só dentro da Constituição Federal, de acordo com a lei e por solicitação de uns poderes, tá certo? As Forças Armadas estão absolutamente constitucionalizadas. Aliás, as Forças Armadas hoje são um ativo, um bem da democracia brasileira. E nós fizemos recentemente o que foi feito em Brasília, nós fizemos, desde que eu estou no governo, em 8 lugares. Fizemos na Olimpíada, fizemos na Copa das Confederações, fizemos na Copa do Mundo e em outros estados onde você tinha greves, onde você tinha motim, por exemplo, no Espírito Santo. Nós fomos lá, defendemos a população, restauramos a ordem e saímos. Mas sempre, sempre, sempre de acordo com a legalidade. Dentro da Constituição, tudo. Fora da Constituição, absolutamente nada. Sobre essa situação política de um modo geral, a gente conversa um pouco mais aqui. O Raul Jungmann estava ali para outro assunto, Bruno, mas não teve como escapar dessa pergunta dos jornalistas por conta da confusão que causou o decreto do presidente Michel Temer de colocar as Forças Armadas em Brasília para conter manifestações. Parece que foi tudo mal entendido naquele momento, né? O presidente da Câmara pediu a Força Nacional, o governo entendeu Forças Armadas, botou o Exército na rua, no dia seguinte teve que voltar atrás e ficou a situação mais complicada ainda para o Michel Temer, que já não anda bem diante de aliados, da oposição e da própria população brasileira. Não dá para saber se foi um mal entendido, uma atrapalhada nesse caso, uma grande atrapalhada, ou se foi uma reação desproporcional, né? Porque era uma manifestação, como várias outras que nós tivemos no país nos últimos anos, e em nenhum momento o Exército tinha ido daquela forma que foi chamada para ir às ruas naquele momento. Então, assim, em nenhum momento eu digo de manifestação, claro, né? Porque teve Olimpíada, Como Copa do Mundo e outros eventos. Para garantir a segurança. Outros grandes eventos. Mas o grande negócio é por causa dessa insegurança do governo. Acho que isso fez transparecer um pouco essa insegurança que o governo sente neste momento, decorrente daqueles dias em que chamou as Forças Armadas para as ruas. Porque o governo está muito pressionado dentro. A gente viu aí uma matéria falando do racha do Renan Calheiros, um dos principais nomes do PMDB, que foi presidente do Senado por tanto tempo e que agora é o líder, né, do PMDB no Senado, tem uma grande influência em todo o partido, já tinha demonstrado isso desde a época do impeachment da ex-presidente Dilma. Então, assim, o Renan é muito forte dentro do PMDB. E o fato de ele estar rachado com o Temer ou com a parte do PMDB mais favorável ao Temer, transparece essa insegurança para a população que está dentro do partido, que está dentro do Congresso, que é dominado pela base do governo atualmente, né, PMDB, PSDB, o PSDB estudando se rompe, se não rompe. Aí vem um ícone do PSDB e fala uma coisa, aí vem outro e fala, não, vamos esperar, não, a gente tem que ficar esperto de acordo com a situação. Então está muito frágil. E acho que essa insegurança chegou de uma certa maneira que naquele momento, sabendo que
os fatos que vieram à tona gerariam uma revolta muito grande na população, o presidente chamou a força que tinha à disposição para tentar evitar um desastre maior que eles imaginaram que poderia acontecer, mas que talvez até eles tenham causado um pouco mais do que de fato aconteceu. Claro.